O objetivo desse circuito, né, é encontrarmos o equivalente de Thevenin. Então, encontrar o equivalente de Thevenin, né, significa encontrar a tensão de Thevenin e a impedância de Thevenin. Nesse caso, o circuito ele apresenta uma fonte dependente, né, uma fonte de corrente dependente de tensão. Então, a gente não vai poder zerar, né, essas fontes para poder encontrar a impedância de Thevenin, né? Uma vez que uma fonte dependente, a gente não pode zerá-la. Então, o método que eu vou utilizar para encontrar o equivalente de Thevenin, né, consiste em encontrar a tensão de Thevenin e a corrente de Norton. Porque aí da lei de Ohm a gente consegue relacionar tensão do Thevenin com corrente de Norton e encontrar a impedância de Thevenin. Bom, primeiro passo, então, é encontrar a tensão de Thevenin, né? Então, vamos encontrar o V de Thevenin. O V de Thevenin, né, é a tensão a partir dos terminais, né, a partir de onde eu quero fazer a simplificação, né, que são os terminais A e B. Então, é a própria tensão V0, na verdade, o VAB, né? Então, eu achando o V0, eu vou achar o VAB, que é a tensão de Thevenin. Eu posso usar qualquer método que eu achar mais conveniente, né? Eu vou usar a análise de malha. Então, já distribuí aqui minhas correntes de malha, né? Chamei I1 a corrente circulando na primeira malha e I2 a corrente circulando na segunda malha. E uma outra coisa que eu vou fazer, né? Uma estratégia que eu gosto de adotar para resolver esses circuitos, né, contendo indutor, capacitor, né, contendo essas partes reativas, é usar as impedâncias literais, né? Aqui eu substituí por Z1, né, que vale 600 mais J 150 ohms, aqui por Z2, que vale menos J 150, e por Z3, que vale 40 ohms, né? Dessa forma, eu vou deixar para atribuir os valores das impedâncias só ao final, né? Porque assim eu minimizo, né, a possibilidade de erro com sinal, com essas manipulações que a gente precisa fazer. E não preciso ficar o tempo todo migrando de polar para cartesiano, de cartesiano para polar, tá? Bom, então aqui eu tenho duas malhas, né? Tem uma fonte de corrente aqui no ramo central, né? Ou seja, eu tenho uma super malha. Então, eu vou precisar só percorrer essa malha mais externa, né? E a outra equação vai vir justamente da relação entre as correntes de malha e a corrente desse ramo, que é o valor da corrente na fonte dependente. Então, percorrendo a malha, tá? A malha mais externa aí, o que é que a gente vai fazer? Vou percorrer no sentido horário, tá? Então, eu vou ficar com VS... Aí, aqui em cima vai ficar menos Z1 e 1. Aqui eu vou ficar com menos Z2 e 2, menos Z3 e 2. Então, já posso botar direto menos Z2 mais Z3 e 2 igual a 0, né? Então, já tenho a equação dessa minha malha mais externa. E eu sei que a minha fonte de corrente, né, que é o valor da corrente real nesse ramo, é V0 sobre 50. E fazendo a combinação em função das correntes de malha, a gente tem que o valor dessa corrente real no ramo, né, que é V0 sobre 50, vale I2 menos I1, né, porque I2 está no mesmo sentido e I1 está no sentido contrário. E eu sei também, né, que V0 é a tensão em cima dessa impedância Z3, né? E como eu botei I2 passando nela aqui de cima para baixo, ou seja, I2 vai polarizar Z3 justamente com essa polaridade de tensão. Então, a relação entre I2 e V0 é positiva, né? Da lei de Ohm, que V igual a ZI, eu sei que V0 é igual a Z3 vezes I2. Positivo, né? Por causa dessa polarização que I2 provoca nessa impedância, que coincide com a polaridade de V0, tá? Bom, para a gente organizar melhor, eu vou tentar escrever tudo em função de V0, já que o meu objetivo, né, é justamente encontrar a tensão V0. Né? Então, para isso, o que eu vou fazer? Eu vou dizer que o I2, né, é V0 sobre Z3, né? Aí o I1 é V0 sobre 50 menos I2, né? Isso negativado, né? E aí, vou substituir os dois aqui para ter uma expressão em função I1 em função de V0 e I2 em função de V0 também, tá? Então, aqui eu já vou dizer, né, que o meu... eu vou substituir I2. I2, né, ele vai ser... V0 sobre 50, né? Mais I1, tá? E eu sei também que o I2, ele é V0 sobre Z3, né? Então, quando eu substituir a expressão de I2 aqui, né? Eu posso igualar as duas, eu vou dizer que o V0 sobre 50 mais I1 é igual a V0 sobre Z3, né? Daqui, eu vou retirar a expressão que o I1 é igual a V0,
que multiplica 50 menos Z3 sobre 50 Z3. Então, eu consegui encontrar o I1 em função somente de V0, né, da impedância Z3. Bom, agora eu vou substituir a minha expressão de I1 e de I2 na minha equação de malha, porque aí eu vou ter uma expressão apenas em função de V0 como variável, tá? Então, substituindo aqui, eu vou ficar com VS menos Z1. I1 vale V0, 50 menos Z3, sobre 50 vezes Z3, menos Z2 mais Z3, vezes I2. E o I2 vale V0 sobre Z3, né? Então, V0 sobre Z3, isso igual a zero. Bom, fazendo as devidas manipulações algébricas, né? A gente chega na expressão que o V0 é igual a 50 Z3, né? Vezes VS. Isso dividido por Z1, que multiplica 50 menos Z3, né? Mais 50, que multiplica Z2 mais Z3, tá? Então, essa é a minha expressão de V0, lembrando que o V0 é igual ao V de Thevenin, né? Que é o que a gente quer encontrar. Se eu for substituir os valores aqui, já para ter o valor desse V de Thevenin, né? A gente vai ficar com essa expressão, né? O V de Thevenin. Eu substituindo aqui, por exemplo, V0 por 75 faz 0, o Z1 por 600 mais J 150 ohms, o Z2 por menos J 150 ohms e o Z3 por 40 ohms, a gente chega numa expressão, né, onde vai ficar 150 mil, né, dividido por 8 mil menos J 6 mil, né, que isso fica igual a 150, se eu cortar 3 zeros, né, 8 menos J 6, ou seja, esse V de Thevenin, ele vai ficar igual a 150, quando eu converter isso para módulo e fase, vai me dar 10, fase menos 36,87 graus, né? Então, isso vai nos dar um V de Thevenin, quando eu fizer essa divisão, de 15, né? E a fase aqui vai positiva, né? 36,87 graus volts. Então, esse é o valor, né, da tensão de Thevenin que a gente vai utilizar no equivalente de Thevenin. Bom, o próximo passo é encontrar a corrente de Norton, né? Então, para isso, qual o procedimento para a gente encontrar a corrente de Norton? A gente precisa curto-circuitar o trecho, né? Os terminais a partir de onde eu estou fazendo a simplificação, tá? E encontrar essa corrente, né? Que é uma corrente de curto-circuito, né? Que é justamente o valor da corrente de Norton. Quando a gente faz isso, algumas coisas interessantes acontecem nesse circuito, né? Lembrando que aqui é a tensão V0 que controla a fonte. Quando a gente curto-circuita aqui os terminais A e B, né? A gente põe a impedância Z3 em curto-circuito. Isso quer dizer o quê? Que a tensão nos seus terminais é zero, ou seja, o V0, né? É igual a zero. Se o V0 é zero, né? Ou seja, esse resistor aqui, essa impedância, aliás, cai fora, né? Eu vou ficar só com esse trecho, né? Porque o V0 é zero. Só que lembrem que V0 está controlando a fonte dependente. E eu estou dizendo o seguinte, que o valor dessa corrente, né, é diretamente proporcional a V0. Se V0 é zero, então eu estou dizendo que a corrente que passa aqui é zero. Eu estou zerando essa fonte de corrente. E essa fonte de corrente zerada implica em dizer que aqui eu vou substituir por um circuito aberto, porque assim, né, tendo um bloqueio físico, né, um impedimento físico para a passagem da corrente, eu garanto que a corrente ali de fato é zero, né? Então, esse circuito aqui, né, ele vai se transformar, na verdade, quando a gente faz esse curto-circuito, né, em um circuito bem mais simples, onde eu vou ter só as impedâncias, né, Z1 e Z2, aqui é o VS, aqui é o Z1, aqui é o Z2, e aqui vai ser a corrente de Norton, tá? Né? Lembrando que aqui abriu, porque o V0 é zero, e aqui tá curto-circuitado, né? Então, virou um curto, é como se eu tivesse somente esse condutor aí. Então, assim, para encontrar a corrente de Norton, a gente precisa somente encontrar essa corrente de malha. Então, eu vou usar apenas a lei de Ohm, né? V igual a ZI. Então, meu I de Norton vai ser a tensão, que é a tensão da fonte VS, e a impedância é a impedância equivalente, né? Z1 mais Z2, tá? Então, fazendo essa substituição aqui, a gente fica, né? O VS é 75 fase zero, se eu pensar em real imaginário, vira só 75, né? O Z1, né, é 600 mais J 150,
o Z2 é menos J150, e aqui a gente já percebe que a parte reativa se anula, né? Então, isso aqui eu vou ficar com 75 dividido por 600, né? Que isso aqui é igual a 0,125 fase 0 graus amperes, né? Ou então 1/8, né? Esse 0,125 equivale a 1/8. E eu sei que a minha tensão de TVNAM VAB, né? Lembrando lá que a gente encontrou ainda há pouco, a tensão de TVNAM vale 15, né? Fase 36,87 graus volts. Então, eu conhecendo a tensão de TVNAM e conhecendo a corrente de Norton, né? Da lei de Ohm também, eu consigo encontrar a impedância de TVNAM, né? Então, a minha impedância de TVNAM, ela é dada pela tensão de TVNAM dividido pela corrente de Norton, né? Então, aqui a gente vai ficar com 15 fase 36,87 graus, divididos pela corrente de Norton, né? Que é 0,125 fase 0 graus. Então, isso vai nos dar uma impedância de TVNAM, né? De 120 fase 36,87 graus ohms, tá? Pronto, então a gente já tem todas as ferramentas para conseguir montar o circuito equivalente de TVNAM, né? Então, vou colocar aqui o circuito, né? Equivalente de TVNAM, né? Ela é dada pela fonte de tensão, V de TH, né? Que é dado, né? Por esse valor aqui, 15, fase 36,87 graus volts, né? E pela impedância de TVNAM, que a gente acabou de encontrar, que vale 120, fase 36,87 graus ohms, né? Então, esse circuito é o circuito equivalente de TVNAM.